Amanhã, 9 de dezembro, é uma data marcada pelo Dia Internacional contra a Corrupção. Especialistas apontam retrocessos históricos do combate à corrupção aqui no Brasil e cobram uma ação efetiva dos poderes para a criação de políticas públicas anticorrupção. Sobre essa data, nós vamos falar agora com o Dr. Tiago Azevedo. Ele é advogado, vice-presidente da Comissão dos Direitos Humanos da subseção da OAB de Goiás de Aparecida de Goiânia. Dr. Tiago, boa noite. Boa noite ao jornalista Jordevar, Rosa, a todos que acompanham o Jornal Brasil Hoje da TV Pai Eterno. Eu queria saber, na opinião do senhor, realmente nós estamos perdendo o controle no combate à corrupção, estamos combatendo menos aqui no país? Jordevar, a grande questão é que nós estamos verificando atualmente um quadro muito preocupante. E a gente verifica isso como um todo, desde a base da sociedade até lá em cima, né, das pessoas que nos representam nos três poderes. Então, o que se verifica é que a sociedade, em relação à própria questão da corrupção, ela não possui uma identificação do que significa a própria palavra corrupção. O que está acontecendo atualmente é um contexto até que preocupante, é que as pessoas estão replicando aquilo que um grupo repassa às mesmas. E o perigo está nesse contexto, pois não se aventa a possibilidade da sociedade, de forma individual, analisar o que é certo ou errado. E o que seria correto é para que todos nós, individualmente, soubéssemos interpretar o que é a corrupção. E aí, Jordevar, nós poderíamos passar por uma série de questões que nós poderíamos combater diretamente a corrupção. E quais seriam essas questões? De que forma a gente poderia realmente combater efetivamente a corrupção, doutor? Olha, quando a Operação Lava Jato ela começou, foi então implementado alguns projetos de lei junto à Câmara e o Senado Federal. Houve um primeiro projeto de lei, que é o 4850 de 2016, só que esse projeto de lei não foi para frente. Aí depois, o que aconteceu, Jordevar? Teve um projeto de lei que foi implementado quando a base do governo Bolsonaro entrou, o projeto de lei, o 3855 de 2019. Só que esse projeto de lei, ele está lá e nada é feito para que o quê? Para que se implemente, então, 10 medidas contra a corrupção. Essas 10 medidas contra a corrupção, elas são feitas por quem? Juntamente, Poder Judiciário, OAB e também o próprio Ministério Público de todo o país. Só que essas políticas, esse projeto de lei, ele se encontra parado atualmente lá em Brasília. E qual seria, nesses documentos, os principais pontos, né, que a gente tem que se aprovar dessa forma, porque aí sim a gente vai ter instrumentos legais para combater de forma efetiva a corrupção? Correto. Foi muito boa a sua pontuação, Jordevar. Por quê? O que acontece? Hoje, nós vemos que as pessoas têm um senso de impunidade, principalmente porque elas veem o quê? Justamente aquele que a mídia mostra que o principal que é o quê? Que é o político, que é o parlamentar, que às vezes é o presidente, que às vezes até o jurista, mas principalmente essas duas frentes, aqueles que nos representam no Poder Executivo e no Legislativo. Então, os agentes públicos em si, eles têm que ter freios para que possa-se, então, aplicar as medidas em relação ao quê? A prevenção da corrupção, a transparência e a proteção da fonte de informação. Significa o quê? Significa que nós poderíamos o quê? Fazer procedimentos, Jordevar, como é feito lá nos Estados Unidos, nos seguintes termos. Poderia-se fazer simulações para que, por exemplo, existe um indício que
que um agente público está cometendo crime. Então, a polícia ela poderia fazer o quê? Simulações para fazer como se fosse um flagrante preparado para saber que se aquele agente público ele está mesmo fazendo aquele tipo de crime. Só que hoje a base da legislação da nossa própria Constituição Federal, do Código de Processo Penal e do Código Penal, elas impedem com que nós possamos avançar nesse sentido. Doutor Tiago, tá certo, é importante realmente esse combate, né? É uma discussão que não para por aí, mas muito obrigado pelas explicações que o senhor repassou para a gente aqui no Jornal Brasil hoje. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite, muito obrigado, senhor Jornevar. Tá certo.